Olá, muito boa noite, 21 horas e 2 minutos desta segunda-feira, hoje 15 de outubro de 2018, está no ar, direto para o nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, o nosso Estação Hamburgo. Você acompanha a nossa Vale TV, também através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com ou ainda na nossa página no Facebook. Horários alternativos aqui pelo 14 ou na nossa página, nosso canal no YouTube. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada, muito boa noite, senhores telespectadores. Feliz em estar aqui nessa segunda-feira com vocês, Luciano Rodenbusch, com atividades profissionais ao máximo. Tem Feira do Livro em Novo Hamburgo, tem Feira do Livro em Campo Bom. É pós-semana da criança, Fernando trabalhando bastante. E estou aqui na segunda-feira, hoje, com essa turma ocupando o espaço do Carlos Fink, ocupando o espaço de Jair Krumena, um espaço que normalmente é do Fernando Rodenbusch com esse pessoal. E convidei para estar conosco aqui Carlinhos Mosman e João Han. Vamos falar um pouco de política? Claro que sim, vamos falar bastante de Novo Hamburgo. Mas eu quero começar com um assunto mais ameno, João Han. Boa noite, podemos falar de futebol? Um assunto ameno, João. Em primeiro lugar, eu queria agradecer do nosso Grêmio, de estar João. aqui com vocês essa noite de novo. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo e um beijo no coração dos professores, que hoje eu disse professores, tá? De todos eles. E já de saída dizer que para mim nenhum dos dois serve. Nenhum dos dois. Para mim nenhum dos dois serve. Os dois vão ser a destruição. Eu acho que qualquer escolha que for feita, nós vamos ter problemas aqui para frente. Tu tá falando de quem agora? Eu estou falando do Bressan e do Marcelo Oliveira, lógico. Então, o Bressan não era o grande substituto do Kahneman, né? O que houve com o Bressan? Tem um apagão no Bressan. O que houve naquelas partidas que ele jogou bem. Que loucura, entender, né? Os 2 gols em cima dele ontem, né? É complicado. Podemos falar de futebol, Carlos Mosman? Tu tá aposentado nessa área. Futebol. O Dejair Krummen adora falar de futebol. Não, eu até gosto. Teu time ganhou, né? Meu time ganhou, né? Somos vice-líderes. Boa noite, Deja. Muito boa noite aos colegas da mesa. Veio boa noite de vermelho e colorado telespectadores. Hoje? Não, eu ia vir de vermelho em homenagem ao Inter, mas aí eu pensei, não, eles vão levar a coisa... Pensando que eu já tinha definido, né? Teu voto, né? O meu voto, naturalmente. Então eu troquei a cor da camisa, né? Tá bom. Mas é um prazer estar aqui de novo. Mas não tem mais candidato de vermelho? Pois é. E agora é tudo verde e amarelo, mudou, exatamente. Todas as campanhas do PT para presidente teve verde e amarelo, viu? Opa. Mas todas elas tiveram verde e amarelo. Tem alguém aqui que não vai ter problema em dizer quem é seu voto hoje, né, Carlinhos? Eu sou Haddad 13, não tem dúvida nenhuma. Ô, Carlinhos, mas o vermelho sempre foi a cor predominante, assim, né? Não. Nas campanhas do PT para a presidência da República, sempre se usou o vermelho, claro, e continua se usando, né? E sempre se usou verde e amarelo com muita força. Recupere os materiais de campanha das anteriores, vocês vão ver que é mais um joguinho político de tá trocando de cor, tá escondendo. Não tem o que esconder, gente. O PT é o PT, ele está disputando a eleição, né? Existe uma resistência forte, a gente sabe disso, né? Essa é a vida real, né? Mas nós não estamos escondendo a cara. E o PT está demonstrando o que ele tem de melhor, que é a equipe de marketing. Porque, assim, foi para o segundo turno, já trocou tudo, né? É um planejamento muito bem feito. Todas as campanhas de presidente desde o Lula foram muito bem feitas, né? Então os marqueteiros do PT são competentíssimos e muito bem pagos. Os do
Bolsonaro também são competentíssimos, estão fazendo um belo trabalho de marketing. Né? Eu não concordo, mas tem que reconhecer. Mas aí o pessoal diz que acho que a melhor coisa não existe do nem PT, campanha, nem núcleo de marketing no Bolsonaro, na campanha do Jair Bolsonaro. Existe sim. Existe o trabalho que eles estão fazendo nas redes sociais, com o WhatsApp especialmente, é um trabalho muito bem pensado, muito bem feito. A ministra Rosa Weber chamou todo mundo para conversar, né? Para falar de fake news, né? Chamou as duas candidaturas para falar de fake news. O problema é que no WhatsApp parece tarde, ir atrás. Parece tarde. O segundo turno é uma pena. Eu penso que não tem mais um candidato que fale por conta dele. Eu acho que o marqueteiro dá toda a regra. Eu acho que ninguém fala mais e que o marqueteiro deu amém. Essa é a minha leitura das últimas campanhas. É toda uma estratégia, né? Uma estratégia para participar de uma eleição, e os marqueteiros têm toda a carta branca para definir, eu penso, pelo menos na maioria dos casos. A gente vê, pelo menos uma leitura que eu fiz aqui no estado, a adesão do Sartori ao Bolsonaro de pronto na segunda-feira, eu acho que foi uma estratégia de marketing. Senti até nele falando no início meio desconfortável com a questão. Uma leitura que eu fiz de leigo, acho que tenho especialistas na mesa aqui, entendeu? Mas eu acho que hoje o marketing manda que o candidato diga ou que deixe de dizer. Se foi, deu certo, né? Me parece que está dando certo. Sim. Acho que sim, acho que foi uma estratégia de marketing muito forte. Carlos Fink, é isso mesmo? Boa noite. Olha, boa noite. Eu vejo assim com outro viés. Eu acho que os maqueteiros, eles entendem muito de vender sabão em pó, refrigerante, cerveja. E o candidato também é um produto, né? Só que não é um produto de comércio, né? Nós temos que ter mais gente que entenda de política, né, nessas agências, né? Porque o pessoal, eles estão fazendo com os políticos aquilo que se faz com o produto, e não é igual. Eu acho que o Bolsonaro, no primeiro turno, ele já demonstrou isso com muito pouco dinheiro, com muito pouco tempo, sem ter espaço nenhum na televisão, porque eram segundos, né? Enquanto que o Geraldo Alckmin tinha todo o tempo, tinha 5 minutos de televisão de cadeia, é muito tempo isso. E olha o que aconteceu com ele, fez 5% dos votos, né? Então, e tinha todo o dinheiro para o marketing, é só olhar as campanhas, campanha de marketing puro, né? A política ela é muito mais de momento, é muito mais de acertar um discurso, é muito mais de entender a população. Eu vejo que o Bolsonaro hoje, numa entrevista dele, a campanha dele começou há 4 anos atrás. Ele começou a fazer incursões dentro do Brasil, falar com as pessoas, ouvir as pessoas, ele ouvir. Não mandar assessor lá, não mandar técnicos, não mandar agência de publicidade. Ele foi lá ver o que está acontecendo. Qual é a palavra? Eu quero ser candidato a presidente da República. Ele quase foi candidato há 4 anos atrás. Ele não foi por causa do momento. É, né? Isso aí. O que vocês querem? E ele captou bem isso, ele teve sensibilidade para isso, começou a falar de segurança, falou em descrédito político, né? Começou a falar do armamento, começou a falar contra as ações do PT. Então, o que ele fez? Ele transformou uma eleição não a favor dele. Ele conseguiu transformar uma força a favor dele. Ele conseguiu fazer com que hoje o voto não é a favor do Bolsonaro. Hoje o voto é contra o PT. Né? Então, mas não seria de qualquer jeito e ele só aproveitou o discurso? Mas por que ele está no segundo turno? Você não tinha nem tempo. Porque ele aproveitou o discurso, não é isso? Mas os outros não souberam fazer. Mas aí eu vou te perguntar, a gente falava sobre isso antes na eleição local aqui, né? Acho que a gente pode abrir essa fala que a gente vinha fazendo, falando da votação, fazendo uma breve avaliação, né, Carlos Mosman, Deja, João e Fink. A gente falava sobre a votação que minguou de alguns candidatos da região e a supervotação de outros. Sim. E a supervotação, por exemplo, Marcel Van Hatten, que aqui na região, aqui em Novo Hamburgo, fez uma votação muito expressiva, e Lucas Redecker caindo um pouco em relação à sua votação para a deputação estadual. E Giovanni Fiotes caindo muito a sua votação em Novo Hamburgo, por exemplo. Né? De 35 para 8. Não é o discurso mais do que qualquer coisa? Porque, veja bem, por que tu começava a falar sobre isso antes? É uma desaprovação do governo municipal, na tua visão? É assim, eu vejo que o discurso ele não tem espaço para muitos. Ele tem espaço para poucos. É um eleito, né? Tanto é que é um eleito pelo discurso. Um eleito pelo discurso. Agora, os outros precisam
ter muito trabalho. Lá em Porto Alegre, ônibus Lorenzoni, em várias regiões, por exemplo. Isso entrou muito na conta do Bolsonaro. O ônibus Lorenzoni entrou na conta do Bolsonaro, porque o ônibus Lorenzoni estava até envolvido nas verbas também de doação de campanha. Assumiu que recebeu. Né? Assumiu que recebeu, então... E está cotadíssimo para ser o chefe da Casa Civil. Ministro da Casa Civil. Falou de manhã na Gaúcha. Falou como tal já. Como tal, né? Exatamente. Então eu vejo que a agência de publicidade, ela é importante para adorar a pílula, mas ela não é o mais importante. Veja. Ela, numa campanha, eu já participei de muitas campanhas com agência e sem agência e com pouca interferência da agência. Eu acho que a agência não pode ter toda essa interferência que estão tendo, que pegar um candidato e querer fazer dele um produto. Não, ele não é. Ele tem que ser, um candidato ele tem que vir antes da imagem dele. Ele tem que ser formado antes, ele tem que ser formado com a comunidade, ele tem que ouvir o cidadão, ele tem que estar junto, não adianta mandar assessor lá. Ele tem que estar lá para ele ver, falar com as pessoas e ele sentir, ter a sensibilidade disso. Porque assim como dizem também que um bom gestor de uma prefeitura ou um bom gestor de um estado ou de um país, ele precisa ser um administrador de empresa. Não é verdade. Não é verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O gestor público precisa sim ser um bom gestor, mas ele não tem nada a ver com a iniciativa privada. A iniciativa privada é um tipo de gestão. A gestão pública é outra. É aquela que não precisa dar lucro, por exemplo, né? Não, nem sempre. Não, eu estou falando sério, não estou brincando. Claro. Ela não precisa tem pagar a bem obrigação. suas contas e ele se tem empatar investimento. o orçamento já é bom, mas pode ir muito além disso do que ficar restrito ao orçamento. E muitos prefeitos ficam restritos ao orçamento e ficam dizendo que não tem dinheiro para fazer. Mas eles não vão uma vez a Brasília buscar um recurso, eles não fazem uma reunião com o deputado federal para pedir uma emenda parlamentar e quando vem aqui ainda uma oferta de uma emenda parlamentar, ainda tem dificuldade em fazer o projeto. Então eu fico assim muito à vontade para falar isso, porque eu conheço de dentro o poder público, né? Eu conheço as ações de prefeitos que fizeram ações políticas em Brasília e trouxeram muitos recursos para Novo Hamburgo e para outras cidades que eu também conheço. Não é só Novo Hamburgo, não. Eu tive o prazer de trabalhar já com o Nestor Guilherme Phipps Schneider lá em Campo Bom, na década de 80, olha gente, na década de 80. E ele não saía de Brasília. Ele era mestre. Não saía de Brasília. E trouxe muito recurso que não se fala mais. Aquele parcão lá em Campo Bom foi ele que trouxe os recursos. Todo o início da ciclovia de Campo Bom foi ele que trouxe os recursos. Que visão, com o Mário Andreasa. Os 2 loteamentos populares de Campo Bom foi ele que trouxe com o ministro Mário Andreasa, que deu os recursos para fazer em Campo Bom. Não tinha nem pessoas para botar para morar. Faltava gente para botar para morar. E tudo isso dentro de Campo Bom, uma cidade pequena, mas ele era um articulador político e tinha projetos, né? Então, o que precisa é um prefeito tirar a bunda daqui da cadeira, sair do meio desse rol de puxa-saco que ele está na prefeitura sempre, e ir lá em Brasília enfrentar os deputados, enfrentar ministro e fazer os secretários fazerem projetos para que não aconteça coisas que estão acontecendo, principalmente aqui na nossa cidade, onde eu moro e que eu gosto muito e que eu quero que tenha sucesso sempre. Deixa eu posso fazer um retoque. Eu falo quanto... Não, tu está falando mais quanto a criar um candidato. Okay? Eu concordo. O candidato não se cria no marketing. Eu digo, nesse momento, em período de campanha eleitoral, a fala... Pode ver, o próprio Bolsonaro mudou um pouco o discurso dele e o Haddad mudou o discurso. Isso aí tem estudo de marketing por trás, tem pesquisa. Os caras fazem pesquisa, sabe? O que, na realidade, tu está me dizendo que o Bolsonaro fez todo esse trabalho, isso é um marketing, entendeu? Mas na realidade hoje que os caras falam, eu não acredito que eles tomem decisão por decisão de governo, sem que o marqueteiro dê um amém, não faz isso, não faz aquilo. Porque Mas o marqueteiro, na realidade, esses marqueteiros que têm essas grandes empresas de marketing, os caras têm especialista em política, os caras são mais especialistas que nós, os caras conhecem muito mais de política, com toda a tua bagagem, coitado, esses caras vivem dentro, eles conhecem todos os cenários, todos os ambientes. Mas, João, deixa eu dizer assim, até para o nosso telespectador também entender um pouco melhor. Todo bom candidato, ele tem uma boa assessoria política. Começa por aí. É um grupo. Ele tem que ter um grupo político. E sempre digo assim, um cara que eu respeitei muito, que eu conheci na vida política, que para mim foi assim o top de um assessoramento político, foi o Callinhade, que fazia o assessoramento político do Paulo Maluf.
Goste ou não goste do Paulo Maluf, ele tinha uma assessoria atrás dele e esse cara era o coordenador de toda a inteligência política do Maluf, era ele que fazia. Eu tive o prazer de conversar com esse cara umas 3 horas seguidas um dia em Brasília. Nós pegamos assim um tempo lá que a gente tinha e eu consegui conversar com ele junto com o Júlio Redecker, enfim. Eu ia falar do Júlio. O Júlio também tinha uma equipe muito bom. qualificada. O Júlio era outro cara, aprendeu lá, junto com o Pratini de Moraes. O Pratini era outro cara, o Marquesan, Nelson Marquesan, um cara que uma muita estrutura política. Bom, daí chegava a hora, João, do maqueteiro. Mas depois da construção da política. Daí eles diziam para o maqueteiro, olha, o caminho vai ter que ser por aqui. Porque não dá para tu mudar, a eleição é muito rápida. Se o cara errou o foco da campanha, tu não busca mais. Olha aí, olha o que aconteceu com o Geraldo Alckmin. Com todo o dinheiro, com todo o tempo, e acredito com grandes agências atrás dele. Não faltou agência, porque tinha dinheiro e tempo à vontade de televisão. O cara foi governador de São Paulo, foi tudo lá em São Paulo, um cara médio, bem colocado. Olha onde é que acabou, 5%. Então errou o ponto da campanha. Errou o ponto da campanha. Isso é o ponto político da campanha. Ele quis ser aquele cara do chuchu, né? Sim. E não, eu não sou nem aqui contra, nem socorro, não sou posicionado, não serve mais para o eleitor. Para esse momento não serve mais o eleitor, que é um cara posicionado, ele quer saber o que o cara vai fazer. Não adianta dizer, eu vou pensar depois, eu vou fazer o projeto depois. Não, eu sou contra isso e sou contra. Ou sou a favor, e sou a favor. Não sou a favor e nem contra. Isso o eleitor não quer mais. O eleitor está cansado desses caras de água morna que não fazem e não deixam nem fazer. Né? Então eu vi isso no Geraldo Alckmin, foi o grande erro dele. E parece que não adiantou a agência. Tempo de televisão já não funciona mais. Eu não sei. Não sabe usar. Funciona mais. Acho que no governo do estado mais ou menos funcionou para a subida do Eduardo Leite. Minha impressão, assim. Agora, a nível de governo foi muito federal... Bom. Acho que o marketing do Leite foi de maneira geral, né? Pois é, e olha, o atual governador tem toda a estrutura de agência também, e muito mais, a gente nota que tem muito mais produção de programa do que do Leite. A questão não está na estrutura, está na estratégia. Claro, e é nesse caso que tu falou antes, lá, essas pessoas, na realidade, elas faziam estratégia política. Os políticos que tu fala, na realidade, esse era o marketing político da campanha. Ou seja, eu vejo que o marqueteiro não é o cara aquele que vem de fora, eu chamo de marketing político, é toda a estratégia. Que público eu vou afetar, que discurso que eu vou dar. Aqui o Bolsonaro, o que ele fez o tempo todo? Ele focou o PT. Mas estava pronto isso. Estava pronto no Brasil inteiro. Isso estava pronto, isso não foi mais forte a partir daquela facada, por exemplo? Aquilo até potencializou, aquilo deu uma facada não foi uma determinante para essa eleição. Na minha opinião, deu uma justificativa para ele não ir para o debate. A gente está aí falando, ainda temos todo o segundo turno na frente. Aquilo né? ele não... Mais 10 dias de Ele usou campanha. aquilo para não ir para o debate. Né? Aquilo ali é uma grande justificativa para ele não mostrar talvez o ponto fraco dele de campanha. Ainda está servindo para isso? Claro, não, vai servir, não vai mais, já falou que não vai. Ele falou ontem que talvez vá. Não vai. Não vai ir. Eu acho que vai. O cara está crescendo na pesquisa, vai ir para quê? E sabe o que a Rede Globo vai fazer? Não vai fazer. Ela vai fazer. Vai botar o Haddad. Vai botar o Haddad sozinho. Pode botar, não. Vai piorar, eu acho que vai. Só não vai ter audiência. Vai ser uma entrevista? Daí ele vai lá e vai na Bandeirantes dar uma entrevista. Não, ele vai lá no Edir Macedo lá, vai lá no Edir Macedo e na Record. Na Record. É capaz, se a Globo fizer, é capaz de ir para o outro canal mesmo, no mesmo horário. Ele grava uma entrevista, como ele já fez. Carlinhos Moza, é isso mesmo, Carlinhos? É um pouquinho produto diferente. de marketing? É o poste que alguns chamavam? Assim, vou falar sobre o que o Fink falou, não sobre o poste. Tá. Né? Porque eu acho que não é um poste. Né? Mas eu só te provoco para te colocar tudo no... Eu acho que o Fink tem toda a razão. É exatamente isso. Quer dizer, o marketing é uma coisa que tu utiliza... Mas não adianta criar, faz de conta. Quer dizer, o povo tem que sentir que aquilo é alguma coisa que fala para ele. Né? Tu tem que acertar isso. Tem que fazer a leitura do cenário. O caso do Alckmin, o Alckmin ficou sem saber sem ter o que dizer. Né? Sem ter o que dizer, porque ali ele estava falando mal do governo Temer e deu sustentação para o governo Temer.
Tem mais sensibilidade de entender. É um troço louco, né? Ele não podia dizer que o Bolsonaro também votou a favor das coisas do Temer, Ele quer vender produto. porque ele também estava lá. Aliás, estava mais forte do que o Bolsonaro. O Bolsonaro só votou a favor, né, dessa PEC 95, né, da reforma trabalhista, essas coisas, né? Enfim, é isso, né? E também outra coisa, as pessoas têm o direito de escolherem e se enganarem, inclusive, né? É o que eu acho que está acontecendo, né? O tempo vai nos permitir corrigir isso. Talvez, eu digo assim, eu não tenho uma preocupação, porque não sei o quê, porque vamos perder a eleição e tal, e porque... Eu sei que mais adiante a gente volta a ter credibilidade, confiança, né? Vamos poder acertar o discurso, corrigir erros que nós fizemos, né? Só eu lamento que muita gente vai sofrer. Isso é uma meia-culpa desde já e também desde já aceitando essa derrota? Não é uma meia-culpa. Eu não acho assim. Primeiro que a gente não acerta sempre, a gente é humano, a gente erra, né? Claro que a gente erro tem de alguns bilhões de reais é um erro bem É claro, tem gente de todos os lados aí, né? Partido do Fim que está nessa vida, né? PSDB está nessa vida. Não, assim, ó, mas PMDB forte. Os cafajestes do não é PTB disso que que eu estão tô falando. ladrão. Não é disso que eu estou falando. Continuam mandando no PTB. Não é disso que eu tô Continua, agora falando. estão apoiando o Bolsonaro ainda. Bolsonaro não quer o apoio do... Não, do Roberto Jefferson. Não quer. Mas o Eduardo Cunha, através da filha, está apoiando o Bolsonaro também, né? Então, é isso, né? Mas eu não estou falando de a gente erra porque rouba. Roubar aí não é erro, aí é crime. Sabe onde é que eu vejo, Carlinhos, o diferente. maior erro do político, onde é que ele cai mesmo? Que ele cai assim vertical, né? Então, tem vários exemplos para falar, podíamos falar em nomes também aqui, que ele cai vertical é na soberba. A soberba Verdade. é o salto alto do político que fica um mandato. Vale para o futebol né? também. Vale também, vale. A Vale pra soberba tudo na derruba vida. qualquer potência. Né? Então os caras vão A lá, arrogância acham que destrói carreiras, dizia que não precisam mais de ninguém, não precisam mais ouvir ninguém, não precisam mais ter contato com ninguém, não ter humildade para reconhecer erros, né? Atropelam todo mundo, começam já dentro da própria equipe a chutar as pessoas, né? Não tem humildade para tratar nem com os seus liderados, depois não tem humildade para ouvir as pessoas na rua, que precisa permanentemente ouvir as pessoas na rua. O cara que é político não pode se afastar do povo, porque senão o povo se afasta dele. Hoje o Jacques Wagner teria dito que o PT errou na estratégia ao não ter apoiado Ciro Gomes, por exemplo. Eu acho que sim, eu acho. Também faz essa avaliação? Eu acho que o Dejair tem que falar também, mas posso falar? O Carlinhos, o Dejair não vai dizer isso. Tá. Eu acho, minha posição já há de muito tempo, né? Eu acreditava que o Lula... Isso é soberba, né? Que o Lula deveria sair do país. Não aceitar ser preso? Não aceitar ser preso, porque ele não é culpado. É isso que eu acho, né? Ok. Eu acho que ele não é culpado, eu acho que não existe essa culpa. Ele tem culpas, sim, mas não disso que estão acusando ele, né? Não acho que ele seja um ladrão desonesto, acho que ele fez... Tu acha que aquele processo todo de pilhas de documentos e horas de discussão com desembargadores, com juízes, com advogados, tu acha que isso tudo foi teatro? Que não houve nada disso? Que o Lula não estava envolvido em nenhuma maracutaia? É isso que tu pensa? Vou dizer que não estava envolvido em nenhuma maracutaia. Primeiro que maracutaia é uma palavra complicada, né? Eu acho que... Ou nenhuma coisa ilícita, então vou tirar o maracutaia. Eu acho que alguma coisa ilícita, sim, ele teve envolvido, sim. Entende? Eu acho que é muita soberba de vocês, não, PT, não é isso. Dizer que o cara não é culpado. Ou que ele está preso inocentemente, coitadinho. Entende? Eu acho que a população não é idiota. Não é. Cara, ele não foi preso por causa daquele triplex, né? Ele nunca usou o triplex, né?
ele nunca comprou o triplex. Né? Ele não comprou porque ele ganhou. Não, ele não ganhou, ele não usufruiu, não está no nome dele. A reforma que dizem que foi feita não foi feita. Né? Quando ele foi lá ver o triplex que ofereceram para ele, porque ele tinha um crédito em haver, a esposa dele tinha um crédito em haver, já estavam filmando ele junto para fazer prova. Né? Ele sentiu que não... Até podia querer, mas ele sentiu que não era boa aquela. E disse assim... O cara não quero. Com relação a esse filme... Pelo amor de Deus. Com Deus. relação a esse filme, o cara é presidente da República. Ele vai numa obra, num prédio que está em construção. Sim. Tá? Se eu sou pedreiro daquela obra e tenho um celular... Eu vou filmar. É o presidente da República. Pô, o Lula tá aqui. Mas não foi o pedreiro. Mas para vocês filmou. Foi alguém. Não. Para vocês foi alguém que fez de sã consciência para provar que o Lula era inocente. Entende? Isso que eu não consigo entender. Que vocês acham que é montagem, que é mentira. Pelo amor de Deus, nós não nascemos da mesma forma que eu também não nasci ontem, por isso que eu não aceito. Eu estou dizendo que tu também não. Eu não nasci ontem, por isso que eu não aceito isso. Deixa eu fazer uma outra provocação pro Carlinhos, então. E assim, Deja, ele já não era mais presidente da República quando esteve lá no tal triplex. Mas que não seja mais presidente da República, né? Me parece mas eu faria. Estando certo, a tese do Carlinhos sendo correta, ele teria pago por todo o resto onde não aparecia de jeito nenhum, mais ou menos como Dilma, que o problema foi as pedaladas, mas foi só o propósito das pedaladas, o problema foi muito mais do que este. Ele também não seria o propósito tal do triplex, mas os problemas seriam muito maiores do que isso. A questão é que tinha que tirar ele não da eleição. Que 2 pedalinhos lá com o nome dos netos na chácara não seria um problema exatamente, né? Então... eu vou discutir, assim, a maior prova que eu tenho, a prova que eu tenho é o seguinte: olha, tu pega 2 famílias e compara com o orçamento federal, né? O dinheiro que cada família tem é o mesmo. Né? Agora, numa família, se dá estudo, eles compram casa própria, se dá estudo para as crianças, melhoram a qualidade de alimentação, enfim, a família progride com o mesmo dinheiro. Né? Aí na outra família não aparece nada. Aí vão dizer que aquele que a família prosperou, não, é porque é ladrão. Né? Então, compara o que foi feito nos governos do PT com o que foi feito antes e com o que foi feito depois. Eu não estou aqui para dar opinião, não, bem pelo contrário. Eu vou já dizer assim, diz, não, mas quebrou o país e tal. Não quebrou o país. Não quebrou, teve dificuldades econômicas sérias, internacionais, inclusive, fortes, né? O preço do petróleo, não sei se vocês lembram, naquela época, desceu de $130 para 30. O barril. Verdade. 28. Chegou a bater 28. Isso é uma crise internacional, isso não é uma coisa que o PT é culpado. Né? Eu acho que o erro do PT foi ter investido demais em energia, em transporte individual. Isso sim foi erro. Eu acho que um erro grave do PT foi o jeito como tratou aquela usina lá do Rio Xingu, é Belo Monte? Belo Monte. Né? Ali eu acho que sim, houve erro sério, né? Não sei se por corrupção, alguma coisa e tal, ou por mau entendimento. Maior a obra, mais dá para faturar junto. Né? Tal. Isso desde que o Brasil é o Brasil. E desde que o Brasil é o Brasil, exatamente. Vários outros lugares. Agora, do que o Lula usufruiu? Vamos lá, o ladrão usufrui do roubo. De um triplex ele não usufruiu. Então foi do sítio com pedalinho, né? Enquanto isso, tem gente que tem apartamento na França. Tá falando usufrui, Henrique, por exemplo, usufrui, pelo menos não está no nome, mas usufrui, né? Isso não justifica o sítio, mas dá dimensão para as coisas, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá, agora, e o enriquecimento dos filhos, assim, o enriquecimento dos filhos dele, assim, em 8 anos, de uma forma estrondosa, assim, aumentou o capital deles. Isso veio da orientação do pai, assim, para eles investirem o dinheiro que estavam. De onde é que surgiu essa fortuna? Se tu for presidente da República,
se tu for presidente da República e tiver um filho, né, teu filho vai ser procurado assim por mundos e fundos. Tem um filme que eu recomendo a vocês que vejam, que é sobre a origem desse alimento Kellogg's, né? Kellogg era um médico americano que desenvolveu esse alimento a partir do milho, que é o sucrilhos, só que sem açúcar, né? E ele se tornou famoso nos Estados Unidos por esse desenvolvimento. Aí veio uma turma de empresários e ofereceu para ele sociedade numa empresa que faria isso como um produto, né? E o médico por razões éticas, ele achou que não poderia fazer isso. Mas o objetivo dos investidores era dar o nome da empresa de Kellogg's, né? Porque seria um sucesso de marketing. Ele não topou, os caras fizeram acerto com o filho dele, que tinha o sobrenome Kellogg, né? E, bom, nós temos os sucrilhos Kellogg's até hoje, né? E depois eu não sei até que ponto eles realmente enriqueceram, né? Eu não conheço o capital deles, e até deveria conhecer para poder discutir contigo isso, Dejair. Mas eu sei que Ferrari de ouro eles não têm. Isso é uma coisa que eu acho que impactou muito na eleição desse ano. Com certeza. A mídia social. Isso foi uma coisa... Vamos falar sobre isso na volta do intervalo? Vamos falar quando quiser, o programa é teu. Isolde Marmit, parabéns, excelente programa. O Evandro Choro está dando boa noite. Marketing do 13 em tirar o Lula e mudar a cor, mas acho que já foi mudar aos 44 do segundo tempo, não vai adiantar. Esse Carlos Mosmo mora em Miami. Carlinhos, você tem um triplex em Miami? Não, não tem. Um biplex? Eu moro em Canudos. Tá bem, tá bom. Tobias Alcântara dizendo parabéns, Carlos Mosmo, pela tua posição. Gostaria de estar aí com vocês, kkkk, até quinta-feira. Ele está se mordendo de não estar junto para poder discutir política com a gente aqui. No oferecimento de Tecnolar, produtos, peças, acessórios e assistência técnica para o uso e manutenção da sua casa ou empresa. São mais de 25 mil itens. O que você precisa está na Tecnolar. Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a Central de Alarmes. Mercator, feiras e eventos. Vem aí 0 grau. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. E Locfer, fechaduras digitais biométricas, molas dobradiças e acessórios é na Locfer. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Realize suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro. A CDL Novo Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de 3 anos. Aqui você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados. Para pessoas físicas e jurídicas, é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado digital é na CDL. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul.
Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. O pessoal aqui ficou debatendo aqui no intervalo de uma forma quente. O Carlinhos, foi melhor o intervalo que o primeiro bloco, hein? Eu gostei, né? Eu gostaria que eles pudessem dizer. Deu uma aliviada? Que disseram. Abre para nós. Poder pode, mas ninguém disse. Eu gostaria. Agora vamos ver se vão dizer. Passa a palavra para os companheiros. Não, tem coisas que Não, o Carlinhos estava aqui. questionando a mesa de um helicóptero de cocaína. Será que agora as coisas vão andar diferente? Apesar que tem gente que não perdeu. De que o Han diz que o Moro privilegiado. focou no Lula foi isso que foi discutido no intervalo. Pronto, entreguei. Hashtag Então deixa eu falar tudo. Na realidade. Da eleição do Tarcísio também. E da eleição do Tarcísio, que eu disse recei toda noite para ele não se eleger. E eu disse que o Tarcísio foi homem. Tu também disse que ele assumiu sabia que ia perder voto. E ele até trocou de nome, né? Ele passou a ser Tarcísio Lula Zimmermann, né? O Tarcísio foi guerreiro. Foi isso que foi discutido no... Não precisa gostar do Tarcísio. Mas tem que reconhecer, né? Tem que reconhecer. Ele não se escondeu, né? E eu acho que isso que é a grande coisa do PT, Dejair. Tem gente que não se esconde. Tem gente que tá levando da cara a tapa, tá levando xingão, né? E tá aqui. Apanhando muito, Carlinhos. Cara, eu não sou de briga, eu sou um vô de família, né? Agora, tem uns neguinhos que chegam... Tu vai pra rede social brigar, né? Ou ouvir xingamento, por exemplo? Vamos agora entrar no assunto que o João provocou no primeiro bloco. Vou. Tu vai de voadeira ou tu vai de boa? Assim? Não, vou de boa, porque assim, cara, eu respeito pessoas que pensam diferente, que eu respeito, assim... Eu até tenho no meu Face... Tu é exceção na rede social, então, porque a absoluta maioria dos meus amigos petistas da nossa geração, né, e colegas, ex-colegas de trabalho, contigo, né? eu tive que bloqueá-los porque eles ofendiam até a quinta geração da minha família. Pois é, mas por eu não ser PT. Eu sou diferente, então eu sou diferente. Tu é diferente, então. Eu sou diferente, né? Assim, ó, o meu pai me deu um conselho. Quando eu comecei na vida política ali, ele era da Arena, eu era do MDB, o meu tio Alceu era da Arena, eu era do MDB. E tanto meu tio Alceu quanto o meu pai defendiam o meu direito de... Teu pai foi vereador. Meu pai foi vereador. Teu tio prefeito no Vamos. Isso. Defendia o meu direito de ter opinião diversa. Né? Mas meu pai me deu uma lição que foi preciosa, que é a seguinte: olha, tu briga pelas tuas ideias, mas não perde um amigo. Perfeito. Não perde um amigo. Perfeito. Porque mais adiante tu vai ver que tu está errado, ou o amigo vai ver que está errado. E aí vocês brigaram por causa de uma coisa que é uma questão de opinião. Né? Nós dois, por exemplo. Sim. Né? Nós já fomos colegas do antigo MDB. Do governo Hitler. O Carlinhos tem a placa da sede do PMDB. Tem a placa sim, eu fui presidente do PMDB. O Carlinhos foi secretário de Cultura. Eu sentei o pau no Carlinhos várias vezes. Né? E o Carlinhos, elegantemente, sempre me respondeu com elegância, e nós nunca deixamos de gostar um do outro. Né? Por quê? Porque eu não sou fanático nem tu. Não, é porque, assim... Os nossos pais, eu acho que nos ensinaram, então tu tá... Mas imagina assim, o pai e o tio discutindo com o Dr. Nível Friedrich e os três pensando assim, mas onde é que foi que nós erramos? Já pensou isso, Carlinhos? Só faltava o Carlinhos ter o nível onde nós erramos? De batismo. A Neide a Neide Friedrich, né? Petista também, né? Foi muito antes que tu, inclusive. Ela foi a vanguarda. Não, eu fui fundador do PT. Tu foi fundador do PT no Vamos? Sim, fui fundador. Achei que errei. Fui fundador. Então tu é ocupado, tem um monte de gente procurando até hoje. Não, é assim, ó, na ocasião, nós tínhamos um grupo um grupo político dentro do MDB, né? Esse grupo se reuniu e decidiu, vamos para o PT. O meu voto foi contrário, eu achava que tínhamos que ficar no MDB, né? Mas eu acompanhei o grupo por achar que era democrático. Aí
Depois eu, não, peraí, então não dá, foi um erro muito grande. Aí eu fui pro MDB. Eu fui pro PDT. E tu foi com o Copete. Pro PDT, com o Copete, exatamente, né? E aí depois eu cheguei à conclusão de que eu tinha errado mais uma vez, né? Que o PT era uma escolha correta, né? Continuo achando. Já faz lá uns 20, 30 anos que isso aconteceu. Continuo achando que o PT foi uma boa escolha, né? Embora o PT tenha feito seus erros e tal, mas enfim, eu continuo sendo petista. Muito bem, João Ramos. Mas desculpe, eu que acho que, como eu estou vendo aqui que são pessoas que já participaram da política, que foram filiados, tiveram lado, eu sempre procurei olhar a política e essa é a minha visão ainda até hoje. Eu não acho que a coisa se restringe a partido A, B, C e D. Eu acho que a coisa não é tão definitiva, ou é direita ou é esquerda. Na minha forma de ver, eu pensei, eu conheço gente boa, gente séria e gente com ideias boas, em praticamente todos os partidos. Eu sempre nas minhas eleições, eu sempre procurei votar em pessoas, eu nunca votei em partido. Hoje a gente fala toda, e eu acho que o que o Fink falou antes com muita propriedade, que a campanha toda do Bolsonaro foi em cima do anti-PT. Porque, na realidade, todo esse governo tiveram diversos outros partidos juntos, né? Mas o que colou na corrupção colou no PT. Né? Até porque ele era o cabeça, vamos dizer assim, do governo. O governo era do PT e as pessoas não colou nada nos outros. Então, existe uma rejeição na população no PT. Né? Eu não vejo isso. Eu não tenho, assim, eu não digo que o problema é no PT ou é outro partido. E aí eu até, dias conversando com amigos meus, eu disse, olha só que contrassenso. Aí nós elegemos 2 senadores, o do PT nunca teve nenhum tipo de envolvimento, né? E o outro teve 3 citações só na Lava Jato. Né? Um contrassenso. Isso reforça aquela minha convicção de que o problema não são os partidos. Né? Acho que tem coisas boas e coisas ruins em todos os partidos, candidatos bons, políticos bons em todos eles. Mas eu chamei antes a questão... Os progressistas são quem mais tem gente presa Lava Jato até hoje. Né? É que assim, quando tu vai dizer assim, tem mais gente presa, é difícil tu dizer, porque eu não sei quantos candidatos tem, quantas pessoas tem. De repente, essa proporcionalidade é em função da quantidade, do volume de progressistas em comandos. É que nem alguém disse assim, não, mas no governo do PT roubaram muito, não sei o quê, a questão da Petrobras, que nós falamos no outro programa aqui. Na realidade, o PT teve 13 anos, né, no governo, vamos dizer assim. Né? Onde tinha uma Petrobras que, eu falei da outra vez, se criou o regime diferenciado na Petrobras, que a Petrobras passou a não precisar mais de seguir a lei de licitações para contratar. Então tu imagina uma empresa com volume de investimentos, volume de recursos, é impossível que não tivesse roubalheira ali, qualquer que fosse o partido, a minha leitura. Mas eu vejo assim, sabe, João, eu acho que a coisa é bem mais profunda do que analisar assim, o topo da pirâmide. Primeiro que as pessoas também têm um pouco de memória curta. No ano de 2010, nós tínhamos quase o pleno emprego no Brasil. Nós tínhamos aí uma faixa de 3% de desempregado. Hoje nós temos 15% de desempregados. Isso é que baliza uma eleição. A economia de um país baliza por ali. Quem era o presidente? Era o Lula, o presidente. Eu também vejo que o PT avançou o sinal, que começou a mexer nas camadas mais de cima da sociedade. Começou a tirar privilégios, onde não era só mais eles que iam para os aeroportos, não era mais só eles que iam para os restaurantes, não é só mais eles que iam comprar um automóvel novo. Né? Então isso começou a mexer numa camada de cima da sociedade. Isso não deixou as pessoas confortáveis. Eu ouvi muitas vezes dentro dos aeroportos, as pessoas diziam assim, pô, isso aqui não dá mais para vir aqui, isso parece uma rodoviária, está cheio de gente aqui. Né? Então isso começou aí nasceu a incomodar. A coxinha, né? Isso começou a incomodar muita gente. Né? Bom, daqui a pouco o filho lá de um operário está numa faculdade, está fazendo medicina, está fazendo direito, está fazendo engenharia. Pois é, Fink, mas aí eu volto para o falando Maluf antes. Eu não sou PT, eu não sou PT, mas eu preciso ter raciocínio, eu preciso ter lógica. Foi um baita prefeito de São Paulo. Foi um baita prefeito, se reelegeu várias vezes e com a fama de ladrão. Mas rouba mais fácil, parece que não mas serve nunca ninguém mais. pegou, mas naquela época era diferente. Não tinha os poderes que o Ministério Público tem hoje.
E nem uma imprensa livre como tem hoje. Nem uma imprensa livre. Quem é que tinha um microfone? O Dejair mesmo falava aqui antes do programa, ele estava apresentando um programa, o cara chegou lá e tirou a rádio do ar. Né? Era assim que funcionava. Qual é a rádio? Tá? Qual é o canal de televisão que ia poder falar? Qual é o canal de televisão que ia deixar falar o que nós estamos falando hoje em 1970? Quem? Quem que nós podíamos estar aqui? Nós tudo aqui preso. Nós éramos 5 presos aqui. E mais, todo mundo está trabalhando aqui é junto. Né? Então, isso está diferente hoje. Hoje o Sérgio Moro faz o que ele quer. Ele manda prender, ele aumenta a pena, diminui pena. Né? Quando é que o juiz fazia isso? Qual é o juiz que condenava um presidente da República? Qual é? Qual era a história? Né? Então, eu acho que a discussão é muito mais profunda. É claro que nós não podemos fazer vista grossa, que lá tinha um cara chamado José Dirceu, que negociava com o parlamento, né? E que entendeu a regra do parlamento, que a regra do parlamento, que o jogo do parlamento era dinheiro, e eles foram dando para fazer os avanços. Né? Isso é pontual, isso. Tanto é verdade que ele foi solto pelo Supremo, agora nas vésperas das eleições, e já está negociando com o governo Temer, que eles chamam de golpista, que esteve com o PT nos 2 governos, tanto Lula quanto Dilma, e o José Dirceu já está negociando. Tá? Sim, por causa do PMDB na Câmara. Se o caso o Haddad vença as eleições Mas aí para presidente. No WhatsApp ou é quente? Isso é quente. Isso é quente. Não é informação de WhatsApp. É o que o João queria provocar. Essa é a questão que eu acho que pesou muito nessa eleição. Tá? A questão das mídias e principalmente as fake news que... Eu acho assim, um ponto positivo nessa eleição, na minha leitura, é que assim, nós fizemos uma boa renovação aí. Eu acho. Muita gente podre saiu fora, nós tiramos. Eu até brinquei outro dia, botei assim, ó, aprendemos que nós temos que renovar, agora nós temos que aprender a renovar também. Né? Agora, vamos ver. E quando o Dejair falou que o filho do Lula, acho que quis se referir, ou filhos de presidente que tinham muito dinheiro, eu conheço aqui bem perto. Cara de Moçambique, lá eu conheço aqui bem perto filhos de deputado que têm fazendas, que nunca trabalharam. Eu não sei se nem presidente da República. Para ter, São Leopoldo, por exemplo? Para ter fazendas, não, de Sapiranga, de Novo Hamburgo. Eu não vou me atrever. Bem perto, mas tem fazenda. Mas uma coisa assim, ó, as pessoas, de certa forma, nós trouxemos para dentro do debate político pessoas que nunca nem imaginavam e nem falavam em política. Hoje elas têm lá o seu Facebook, alguém posta alguma coisa e eu vejo pessoas de bem. Tu vê que as pessoas são do bem, boas, e alguém posta uma fake news lá e o cara sai multiplicando aquela mentira, aquela loucura. E eu acho que isso é o que eu vejo de ruim nessa eleição. Muita agressividade. Eu fiz 2 posts nesses dias no Facebook tentando mostrar para as pessoas. Você fez um assim nesse termo também. Eu me arrisquei de novo. Sábado eu fiz um, eu estava em Porto Alegre no hospital, daí daqui um pouco eu digo, vou fazer um face ali, tá? Pessoal, não vamos se agredir, coisa e tal, e daqui um pouco, levei tanto pau, até de um irmão meu, daqui a pouco eu excluí o post. Entendeu? As pessoas, parece que assim... Eu tenho uma amiga petista do coração, assim. Tu faz uma... Minha comadre. Eu não quero nem entrar de petista ou antipetista. Quando prenderam o José Genuíno, ela botou assim, elogiou, ele era santo, né? E terminou o post dela dizendo que ela chorou de emoção ao vê-lo com aquele braço levantado, dizendo que estava sendo injustiçado. Aí eu escrevi assim, menos fulana. Tá? Ela escreveu 13 páginas, mais ou menos assim. Me chamou de tudo, até coisas que eu não sou. Né? E estamos... assim, ela mal fala comigo até hoje. Tá? Isso já tem alguns anos que já eleições mais precisarão passar, né? Exatamente. E eu amo de paixão ela. Mas é petista... roxa e que fez isso, né? Eu disse menos fulano. Mas aí que tá, Jair, é uma coisa que me chama a atenção, tá? Eu acho que não tem nada errado o cara ser petista, ser PMDBista, claro que não tem. Lá não tem nada contra você, entendeu? Mas que respeite quem não é, ou quem não gosta. Mas é isso que eu falo. As pessoas, eu vejo assim, uma agressividade nas pessoas, sabe? As pessoas agridem, fazem questão se aparecer uma fake news, eles não querem nem saber se é verdade, ninguém pesquisa. E sai multiplicando isso. Eu vejo pessoas
do bem, pessoas de Eu adoro idade, às aquela vezes, assim, que ó, vão já lá. saiu do site e tal, já não tá mais no YouTube. Tiraram. Como? Multiplique, porque- Assista antes que sabe? Não, e a Eu maioria deles a Globo não permite. E na boa. E aí eu vejo assim, pessoas que eu considero muito, que eu tenho um carinho muito. Eu vejo para as pessoas que pegam uma coisa. Eles não são inocentes para compartilhar aquilo lá. Eles sabem que aquilo é um absurdo. Mas isso e vai ter que ter compartilham. isso vai ter que ter um jeito de regular isso. tem- Vai ter que ter um limite nisso aí. Porque não é possível que a gente veja que eu recebo o WhatsApp, né, do Haddad. O Bolsonaro já disse que quer conversar, Cara, quer não. limitar o... Hoje eu né? recebi Ele um falou isso. que Ele vai? supostamente um funcionário que bom, cara. da Fundação Getúlio Vargas, né, com uma voz assim, né, bem impostada e tal, alertando de que a eleição já está decidida pró-Haddad. Não, mas isso aí é uma pesquisa do Ibope hoje à noite. E não sei o que não percamos tempo. 71 e não sei o a que, 41. Outra coisa que eu assim, Tá ó, decidido. Tá sobrando outra voto, coisa né? É. 71, 41. Não, do sobrou voto voto. útil. Não, 71, Não, então 41 dá não, 112. Quanto, Não, quanto deu a pesquisa hoje? Não vi. Foi 49, 20%, 21 de diferença, acho que é. 59 a 41. Não, 60, É, coisa assim, né? 49, 59 41, mesmo resultado. a mesma da outra. Mas eu vejo uma outra isso que- coisa é aquela lenga-lenga, aquela balela das urnas, da fraude nas urnas. Mas não tem e volta tal. essa. Cara, Me parece que não tem volta. Isso. Não, Nenhuma assim, Não agenda existe, partidista, assim. não existe sem volta. E eu vou te dizer assim, ó. O Rio de Janeiro provou isso. um fato novo sempre eu não pode trabalho com essa hipótese de prever o futuro, né? Eu trabalho em construir o futuro. Mas eu vejo que a agressão toda que está, eu acho que é coisa muito recente ainda, essa nova fórmula agora que foi pelas redes sociais, essa campanha muito forte já, e ela está muito desgovernada, as redes sociais estão desgovernadas, as pessoas podem fazer qualquer coisa, né? E tem muito pouca responsabilidade no que estão fazendo, né? Então não dá para brincar com um candidato a presidente da República, ou um ex-presidente da República, ou um atual presidente da República, como estão sendo brincados. Eu recebo cada coisa que eu tenho até vergonha de olhar. Eu nunca repasso, eu não repasso nada. Tenho vergonha até de olhar, né? Mas perdeu o ridículo. Eu vejo que tu pode fazer uma campanha e deve fazer uma campanha em cima das virtudes do teu candidato, não tem problema nenhum. Tu vir aqui para o microfone e defender, ou até denunciar coisas erradas, mas não inventar coisas. Se um candidato fez uma determinada ação errada, ou cometeu uma coisa que tu não gostou, programática ou partidária, que tu não goste do PT, ou que não goste do PTB, ou que não goste de qualquer partido, tá bem, não gosta do programa desse partido. Agora, inventar coisas, inventar cenas, eu vi hoje o Haddad, eu vou repetir, não sou PT, eu vi o Haddad hoje justificando que ele saiu de uma Ferrari e filmaram ele que ele tinha comprado uma Ferrari, não sei de quantos milhões que é. Ele foi inaugurar um autódromo em São Paulo, quando era prefeito, e aí mandaram ele dar uma volta com aquela Ferrari, ele foi de carona. E daí já estava dizendo que era dele. Ele mostrou o relógio dele, que custa R$160, botaram 1.660.000. Que ele anda num relógio com 1.660.000, é R$160. Ele mostrou, teve que defender isso hoje. Mas isso não é possível. Mas isso dá Mas monte isso de não é voto. possível Mas eu já fazer vi isso. coisas dizendo que o PT vai. Ó, isso eu vi. Tu é candidato a presidente da Ursal, Carlos Mosna? Só. Mas não Eu vou já nem ganhar. uso mais relógio hoje. Não vou ganhar. Não, eu vi o Fantástico. Isso, um senhor que é amigo meu, né? E é eleitor do Bolsonaro, me trouxe, me mostrou, tá aqui, ó, recebi isso, sim. O PT vai estatizar as crianças. Com 5 anos de idade não é mais dos pais. Exatamente. Com 5 anos de idade, Essa eu não tinha ouvido o ainda. Estado vai ser dono da criança. A criança vai ser do Estado. Tá na campanha do Haddad. Se for o estado da Finlândia. Vai para a por escola e exemplo, vou botar um por favor. carimbo, assim, é nosso. O que tu acha dele? Se for o estado da Finlândia ou da Noruega, a gente é a Imagina, favor. não dele. tinha. Entrega pra Finlândia e Noruega, Claro, tudo certo. O que tudo tu acha, certinho. Ai. Então tem muita Gente, coisa para se fazer. 21 horas agora, Já? 55 minutos, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de pedir que vocês deixassem aqui desde já suas considerações finais. Pode ser tu, Deja. Pode ser eu. Então vamos mudar de assunto completamente. Eu quero fazer um belo merchan aqui do que enquanto se briga por candidato A ou B e tal, a gente continua trabalhando com arte, com cultura. Nós estamos estreando esta semana o Grupo Luminarte, que eu pertenço, estreando 2 peças infantis, Os Saltimbancos e Quem é Gente Grande. Quem é Gente Grande, de um escritor aqui de Novo Hamburgo, o Ayrton Blanco Santana, que o Carlinhos conhece muito bem.
Poxa! A peça escrita por ele, estamos estreando em São Sebastião do Caí, porque nós não temos teatro em Novo Hamburgo ainda com uma sala própria para a gente poder apresentar, né? Um está em reforma, o outro está pronto e tem problema de luz que a RGE não dá jeito lá e não dá para inaugurar. Então, dizer isso, né? Que enquanto a caravana, os cães ladram, a caravana passa. Carlinhos Moza, no teu ponto final. Então, gente, uma boa noite para vocês todos, uma boa terça-feira, uma boa quarta, uma boa quinta, uma boa sexta, boa semana, bom mês, bom ano. Temos dificuldades pela frente, vai ser tempos difíceis, mas é isso, assim, fazendo como faz o Dejair, né? Trabalhando, fazendo peças infantis. Essa peça, as duas peças são ótimas, né? As duas são ótimas, são históricas do Teatro de Novo Hamburgo. Eu até estava triste quando eu cheguei aqui, agora eu estou feliz, porque por causa disso. Essa remontagem vale o ano. Do meu adversário meu adversário me traz felicidade, isso é muito bom. Isso é muito bom. Não pode pedir voto no programa, né? Não pode. A lei eleitoral não nos permite. Então não vou pedir voto no programa. Exatamente. João Han, ponto final. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, a companhia de vocês e dizer para as pessoas, se eu pudesse dar um recado aqui, não se ofendam nas mídias. Não agridam, respeitem a opinião dos outros, se divergir é bom. Acho que a diversidade é que constrói, né? E que, independente do candidato que ganhar, nós não vamos realizar um regime comunista e nem um nazista, que é o que parece que na rede social nós estamos entre duas situações extremas e a gente sabe que isso não vai acontecer. E se nós decidirmos mudar para um outro partido, por uma nova, mais para a direita, vamos dizer assim, pela eleição do Bolsonaro, que tudo indica, eu não acredito que seja o fim do mundo, talvez seja uma forma até do PT reaprender, se reorganizar, né? E voltar, quem sabe, numa próxima eleição. Eu acho que a pluralidade de partidos ela é importante, não essa completa quantidade de partidos que nós temos, mas a pluralidade de ideias é que constrói. Eu acho que a unanimidade é burra, né? Não é assim que se diz? Então tá, mais uma vez, obrigado. Tu tá falando isso, mas porque tu esqueceu do PSDB, né? Esse sim vai ter que se reinventar, se organizar. Cara, o PSDB é o partido que mais caiu no Senado e em governos estaduais. Mas o PSDB é um Senado, da Câmara. É o que eu sempre digo, o PSDB e o PMDB, os partidos do tamanho que eles têm, eles não conseguem produzir um líder, né? Nós estamos agora, o Brasil está produzindo um novo líder, né? Ele vai se mostrar agora, se ele for eleito, que tipo de liderança ele vai ter, o que ele vai fazer. Eu não tenho dúvidas que o maior líder que nós construímos, acho que um dos maiores da história, foi o Lula. E ele, infelizmente, para mim, enveredou por um caminho que ele... Nem que seja na ausência de outro que tenha feito um contraponto à altura, né? Talvez até por isso. Carlos Fink, teu ponto final. Eu queria também, na mesma balada do João, queria dizer que nós temos assim, muitas coisas muito boas no Brasil, de conquistas políticas, e principalmente a democracia. Depois que nós saímos de um regime militar, né, as pessoas talvez até já esqueceram, ou até já não estão mais preocupadas com isso, mas é muito triste um regime militar, apesar que muitas pessoas estão com saudade, né? Eu não tenho nenhuma saudade. Né? Eu vim do movimento estudantil, né? Eu não fazia nada de errado, eu sei o quanto custava para nós, muitas vezes, ver amigos presos, ver amigos apanhando da polícia, ver amigos sumindo, como eu vi lá em Santa Catarina, 22 jovens, porque inventaram de desafiar o presidente da República, estava lá, sumiram, até hoje os pais não acharam mais eles, são 22 estudantes que sumiram numa noite, em Santa Catarina, dentro desse regime. E outro que é a rede social. Nós temos que fazer para o bem a rede social. Nós não podemos perder a rede social. A rede social é um veículo de comunicação imediato, é um sistema democrático de comunicação, que nós não podemos mais perder isso. Então eu queria fazer esse apelo que as pessoas se respeitassem mais. Eu acho que tu pode elogiar o teu candidato, procurar virtudes nos teus candidatos e menos a inventar coisas ou procurar defamar o adversário.
Muito bem, no oferecimento de Tecnolar, Central de Alarmes, Mercator, Feiras e Eventos, Braumob, Sebratel, Locferros, vamos ficando por aqui. Eu quero deixar registrado aqui a minha alegria com uma semana como essa que a gente está vivendo em Novo Hamburgo. Fim de semana de Feira da Loucura para os Sapatos, muita gente na nossa FENAC, um grande evento, sucesso de vendas. Uma semana inteira de Feira do Livro com várias atrações. Informe-se, busque participar da feira na medida do possível e da agenda de cada um. E no próximo fim de semana, Hamburger Bergfest. Mais um grande evento na nossa cidade. Hamburgo Velho vai ficar pequenininha para a quantidade de pessoas que vão tomar as principais ruas do nosso centro histórico. Vai ser bom demais, todos convidados. A gente vai falar muito em Hamburger Bergfest ao longo dessa semana, com toda certeza. Ficamos por aqui, voltamos amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Feliz Dia do Professor. Até lá.